Olá, sou a professora Rosivana, professora de ciências, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo do átomo. Nós já conhecemos os modelos atômicos, a evolução desses modelos, desde Dalton até o modelo atômico atual, e hoje nós vamos estar conhecendo as características do átomo. Nós já sabemos através de estudos, de pesquisa, que o átomo ele constitui a matéria, e essa matéria ela é formada por essa estrutura chamada de átomo. Então o átomo ele apresenta algumas características. Só tirar aqui essa notificação. Então nós temos que o átomo ele apresenta algumas características. As primeiras características que nós vamos ver agora é que nós já sabemos, que no modelo atômico de Rutherford e Bohr, eles descobriram que o átomo ele era, e do de Thomson também, ele já vinha estudando a eletricidade da matéria, em que essa partícula ela possuía cargas elétricas, onde numa região nós temos o núcleo, e na outra região esse átomo ele é formado pela eletrosfera. Então nós temos aí primeiramente conhecimento de três partículas, que identificam o átomo, que são os prótons, os nêutrons, que a gente acabou de ver também, nós já vimos no outro vídeo a descoberta dos nêutrons, e os elétrons, que são partículas negativas que estão presentes na eletrosfera. E o próton está presente no núcleo do átomo. Então o átomo ele é formado principalmente por essas três partículas atômicas. Então todo um átomo ele vai apresentar um número de prótons, um número de nêutrons, um número de elétrons, e a gente vai ver também que o átomo ele apresenta massa daqui a pouco no próximo slide. Então aqui nós temos, como exemplo, nós temos o elemento químico berílio. Todo elemento químico é constituído de átomos, então o elemento químico berílio é constituído de átomos de berílio, onde o número de prótons dele é igual a 4. Vocês podem ver aqui na imagem que está aparecendo 4 bolinhas verdes. Então essas bolinhas verdes elas significam que esse elemento químico berílio ele apresenta 4 prótons na sua eletrosfera, tá? E as partículas centrais, vocês podem observar que nós vamos ter 4 bolinhas vermelhas, que são os prótons, que têm carga elétrica positiva, e vocês vão ver também as bolinhas no núcleo, na região central, aí pintada de, acho que é amarelo, ou um verde assim, bem forte, que são os nêutrons. Então nós vamos ver que aí no núcleo desse átomo, do berílio, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 nêutrons. Cada bolinha representa uma partícula atômica, tá? Então, esse átomo ia representar de berílio 4 prótons, 4 elétrons e vai apresentar também 5 nêutrons. Essa é a identificação do átomo do elemento químico berílio. Aqui nós temos também outro exemplo, tá? O elemento químico hélio. Ele tem o número de prótons dele é igual a 2, vocês podem observar a bolinha vermelha. A verde também significa que ele tem 2 elétrons e ele tem também 2 nêutrons. Os diferentes tipos de átomos, os elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons, que é representado pela letra P, que possui. Então, o prótons, ele vai ser a partícula que vai identificar um átomo. Então essa quantidade de prótons, que identifica o átomo, recebe o nome de número atômico, que é representado pela letra Z. Vocês podem estar observando aí, Z significa número atômico, que é igual a P, que significa número de prótons, que é igual a E, que significa número de elétrons. Quando o átomo está neutro, toda vez que vocês verem essa denominação átomo neutro, significa o quê? Que o número atômico, que é igual ao número de prótons, também vai ser igual ao número de elétrons. Aí no nosso exemplo do elemento químico hélio, ele tem número de prótons 2, número de elétron 2 e número
né, atômico também igual a 2. Então, vai ser o mesmo, tá? Então, se tem 2 prótons, ele vai ser 2 o número atômico. Se ele é um átomo neutro, também o número de elétrons dele vai ser igual a 2. Então, como a gente já viu, ao conjunto de átomos com o mesmo número atômico, damos o nome de elemento químico. Aqui também nós temos outra identificação do átomo, que é o número de massa. Então, a massa de um átomo, ela é representada pela letra A. E o que vem ser a massa do átomo? É a soma do número de prótons, letra P, ou o número atômico, letra Z, vocês podem observar aí, tá? E o número de nêutrons. Então, a massa do átomo, ela se concentra onde? Se concentra no núcleo do átomo, onde nós encontramos que partículas atômicas? Prótons e nêutrons. Então, a soma dessas duas partículas constitui o número de massa de um determinado átomo presente. Então, a gente pode calcular matematicamente o número de massa de um átomo pela fórmula matemática. A, que significa massa, é igual a P mais N, ou A igual a Z mais N, porque P é igual a Z, prótons é igual ao número atômico. Então, no nosso exemplo, nós temos prótons igual a 4, só tirar a notificação aqui, e nêutrons igual a 5. Então, qual vai ser o número de massa desse átomo? O número de massa vai ser igual, colocamos a fórmula A igual a P mais N, a massa é igual a 4 mais 5, onde o número de massa vai ser igual a 9. Então, a massa deste elemento químico é igual a 9, onde, né, o seu número de prótons era igual a 4, o seu número de nêutrons igual a 5. E a soma deles dá o nosso número, o número de massa de um determinado elemento químico. A massa atômica, como vocês puderam ver, está praticamente toda concentrada no núcleo, visto que a massa do elétron é desprezível, se comparada com a do próton ou a do nêutron. Como eu já falei anteriormente, né, o átomo neutro, tá, ele pode ser um átomo neutro ou não. Quando esse átomo é neutro, o número atômico Z é igual ao número de prótons P, que é igual ao número de elétrons E. Toda vez que vocês verem essa denominação, significa que esse átomo ele é um átomo neutro. E a gente vai ver daqui a pouco mais adiante quando é que o átomo ele não é considerado neutro. Então, nós temos aqui o número de nêutrons também, quando o elemento químico ele apresenta o número de nêutrons, né? E também existe uma fórmula matemática para a gente estar encontrando esse número de nêutrons, que é a subtração do número de massa e o número de prótons, ou um número atômico. Então, N é igual a A menos P, ou N é igual a A menos Z. Desculpa, tá faltando aqui, no lugar do P era o Z, tá repetindo. Mas é a mesma coisa, prótons é igual a número atômico. E aí nós temos um exemplo, vou tirar a notificação aqui. Nós temos um exemplo. E o sódio, elemento químico sódio, né? Nós temos aí a representação desse elemento, né? Onde nós vamos ter o número 11, que vai ser o número atômico ou de prótons, e o 23 é o número de massa acima do símbolo do elemento. Então, como a gente já viu, todo elemento químico ele apresenta uma simbologia, um símbolo que representa ele. E aqui nós temos uma representação. Então, para mim calcular o número de nêutrons, eu vou subtrair o número de massa, que é 23, menos o número atômico ou número de prótons, que é igual a 11. Então, o número de nêutrons vai ser igual a 12. Tá? Como eu já falei, aqui nós temos a representação, né, de um elemento químico. Todo elemento químico ele possui um símbolo, né, de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e devemos indicar o número atômico e o número de massa junto ao símbolo de um elemento químico ao representá-lo. Então, o átomo X, aí, o número Azinho, que é a massa, o Z, número atômico, ou o símbolo
o A, e o P, que é a mesma coisa que número atômico. Aí nós temos, né, o ferro, o carbono e o cloro. O número de massa, o número atômico, o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons como exemplo. Tá? Então, o carbono, o número de massa 12, o número atômico 6, como ele é um átomo neutro, olha, prótons é 6, elétrons é 6, e o número de nêutrons igual a 6, porque 12 menos 6 vai dar 6. O ferro, número de massa 56, número atômico 26, número de próton 26, número de elétrons 26, e o número de nêutrons, porque 56 menos 26 é igual a 30, que é o número de nêutrons do ferro. E o cloro, número de massa 35, número atômico 17, número de prótons 17, número de elétrons 17 e o número de nêutrons 18, porque 35 menos 17 é igual a 18. Íons, né? Eu falei anteriormente, quando o átomo ele é neutro, o número de prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Quando isso não ocorre, nós chamamos esse átomo de íons. Tá? Então, o que vem ser um íon? Elementos químicos que possuem números diferentes de prótons e elétrons perdem ou ganham elétrons, gerando uma diferença de cargas. Então, essa diferença de cargas, nós passamos a chamar esse átomo de íon. Quando esse íon ele perde elétrons, ele passa a ter carga elétrica positiva. E aí nós chamamos ele de cátion. Quando esse átomo ele ganha elétrons, ele passa a ter carga elétrica negativa e nós chamamos ele de íon ânion, tá? Então, quando o átomo ele não é neutro, nós chamamos ele de íon cátion, quando ele perde elétrons da eletrosfera, e o ânion quando ele ganha esses elétrons. Aqui nós temos o exemplo, né, do berílio, número de massa 8, número atômico 4, e temos a simbologia 2+. O que é que esse 2+ significa? Significa que esse átomo de berílio ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele adquiriu carga elétrica positiva. E aí nós temos o exemplo do oxigênio, número de massa 16, número de prótons 8 e 2 menos, significa que ele ganhou. Se o número de prótons dele era 8, ele ganhou 2 elétrons, o número de elétrons dele vai ser igual a 10. Já o berílio, ele perdeu 2 elétrons, então, quando ele era neutro, ele tinha 4 elétrons. Quando ele perdeu, ele ficou apenas com 2 elétrons. Então, quando ele é cátion, vai ocorrer o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons. Quando ele é um íon, o número, né, de elétrons vai ser sempre maior que o número de prótons. Elementos isótopos. Os átomos ou elementos químicos, eles apresentam algumas semelhanças e diferenças. E aí nós temos, né, algumas estruturas que nós chamamos de isótopos. Que são isótopos? São os elementos químicos com o mesmo número atômico, porém o seu número de massa são diferentes, pois possui diferentes números de nêutrons também. Aí nós temos o exemplo mostrando o cloro, átomos de cloro, pertencem os isótopos, eles sempre vão pertencer ao mesmo elemento químico, onde a semelhança entre eles é um número de prótons que é igual a 17, mas o seu número de massa vai ser diferente, seu número de nêutrons também vai ser diferente, como vocês podem observar aí no exemplo. Também nós temos, né, alguns isótopos que recebem nomes diferentes entre si, embora pertençam ao mesmo elemento químico, que é o caso do hidrogênio. Nós vamos ter aí quando ele tem, né, ele pode ser chamado de monotério, ele pode ser chamado de deutério, ele pode ser chamado de trítio. Quando isso ocorre? Quando o número de massa deles são diferentes e o que é que eles têm em comum? O mesmo número de prótons, é igual. Tá? Então eles apresentam denominações diferentes devido a eles terem o mesmo número de prótons, mas o seu número de massa e o seu número de nêutrons
são diferentes, mas em comum é o mesmo número de prótons. Nós temos também os elementos isóbaros, tá? Que são os elementos químicos que apresentam mesmo número de massa, porém com números atômicos diferentes. Eles vão pertencer a elementos químicos diferentes também. Vocês podem ver aí como exemplo o cálcio e o potássio. Eles têm o mesmo número de massa, que é 40, portanto o número de prótons do cálcio é 20 e o do potássio é 19. E o seu número de nêutrons também é diferente. Também nós temos os elementos chamados de isótonos, que são os elementos químicos com o mesmo número de nêutrons, porém os números atômicos e o número de massa são diferentes. Vocês podem ver no exemplo aqui, olha, o elemento cálcio, o potássio, novamente, né, cada um vai ter o mesmo número de nêutrons, mas o número de massa e o número de prótons ou o número atômico são diferentes, como vocês podem estar observando no exemplo. Átomos isoeletrônicos são os elementos químicos com o mesmo número de elétrons, né? Então, o mesmo número de átomos que têm o mesmo número de elétrons são chamados de átomos isoeletrônicos. Iso que significa igual e elétrons, né? E o E que vem de elétrons. Aí nós temos como exemplo o sódio, o oxigênio e o neônio. Qual é a característica comum entre eles? Também são elementos químicos diferentes, mas eles vão apresentar o mesmo número de elétrons. Pode ver aí no exemplo que tanto o sódio quanto o oxigênio e o neônio apresentam 10 elétrons cada um, ok? E aqui nós temos um resumo das principais partículas, né, elementares que formam um átomo, que nós já conhecemos. Quais são essas partículas? O elétron na eletrosfera, na região do átomo eletrosfera, os prótons no núcleo, na região do núcleo do átomo, e os nêutrons também na região, né, do átomo chamada de núcleo. O símbolo, elétrons E, prótons P, nêutrons N, a carga que eles apresentam, a massa relativa ao próton e a massa, né, a massa medida em gramas. Né? Vocês podem estar observando aí as principais características do elétron, do prótons e dos nêutrons nesta tabela. E também aqui nós temos, né, uma imagem numa balança fazendo, né, a medição dessa massa presente nessas três partículas principais que constituem o átomo. Tá? Espero que vocês tenham entendido, compreendido as características que o átomo ele apresenta.